would it be, what would be a good number of, would it be, what would be a good number of a new goal of financial aid for Brazil? Would be $1 trillion a good number to start the discussion? Uma coisa importante é termos claro que os esforços que estão sendo feitos com os recursos de que dispomos, tanto financeiros quanto tecnológicos, têm se mostrado comprovadamente insuficientes. Tanto é que, em 2023, nós chegamos a 1,5 de temperatura da Terra, em comparação com o período pré-industrial, que estava previsto para acontecer, quem sabe, em 2028. Aconteceu em 2023. Os esforços precisam ser aumentados e, para que eles sejam aumentados, é preciso que os recursos financeiros sejam igualmente aumentados. E se existe uma convergência, é de que esses recursos precisam ser na ordem de trilhões, que devem ser mobilizados, tanto de recursos públicos de doação, quanto da iniciativa privada. Essa combinação, ela já acontece, mas não na quantidade e na velocidade que é necessária. Então, o Brasil se soma aos países em desenvolvimento que cobram que os países desenvolvidos façam o aporte necessário, tanto no que concerne a recursos financeiros, quanto no que concerne a cooperação em termos de base tecnológica. Esse debate ele está posto aqui na COP, ele é crucial, é o principal indicador de sucesso dessa COP, e o que nós esperamos é que a gente possa sair daqui dando consequências. Nós decidimos na COP28 de que os investimentos precisam de recursos e de que precisam ser feitos na velocidade do que a mudança climática já está causando para as populações humanas. O que aconteceu na Espanha, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Brasil, com secas, chuvas e incêndios, é uma demonstração de que é preciso ter duas agendas: ambição nas metas e ambição em relação aos recursos financeiros. Quanto à questão de um presente de Deus, eu diria que Deus nos dá presentes, mas Ele sempre pede que sejamos bastante acomedidos em relação aos presentes que Ele nos dá. Por exemplo, se comermos açúcar demais, com certeza ficaremos diabéticos. Timothy, to the National. Hello, I'm also asking in English. Tim Stickings from the National. Mr. Vice President, there's some discussion and proposals from the United States, for example, about emerging economies becoming contributors to international climate finance. If Brazil is able to be this ambitious in its climate targets, can it also be a contributor to climate finance? Thank you. Uma palavrinha antes. Dê uma palavrinha antes, depois ele fala. Thank you for your question. Eu vou responder em português? Melhor. Vou responder em português. A discussão dos recursos financeiros que está acontecendo aqui em Baku é dentro das regras da Convenção e dentro das regras do Acordo de Paris. E, nesse contexto, a discussão se refere aos recursos que irão de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Tendo em vista a experiência bastante frustrante da fase anterior, em que
deveriam ter sido fornecidos 100 bilhões de dólares por ano de 2020 até 2025, e que aconteceu. Há uma discussão de que talvez em 2023 tenha acontecido, mas são dados que são muito disputados. Tendo em vista que os países envolvidos não cumpriram com essa primeira tentativa que foi feita nos 5 anos anteriores, é muito difícil achar que seja razoável que os países envolvidos creiam que a solução é incorporar novos países que, nas regras da Convenção e nas regras do Acordo de Paris, não têm obrigação de fornecer esses recursos. Eles podem oferecer a título voluntário e eventual, enquanto os países envolvidos devem oferecer esses recursos a título obrigatório e na frequência que é determinada. Portanto, o que está acontecendo é que está sendo respondida uma pergunta de uma maneira que não é uma resposta. Então, o que se aguarda é que os países envolvidos estabeleçam quais são os recursos que eles vão assegurar para os países em desenvolvimento. E isso num contexto em que os países desenvolvidos insistem que há uma imensa urgência climática, com a qual nós concordamos plenamente. No entanto, no momento de falar de recursos, a urgência climática não se aplica, ou seja, não há urgência de conseguir recursos para que se consiga urgentemente que os países em desenvolvimento possam contornar os seus desafios de mudança do clima. Então, nós achamos que a discussão foi desviada pelos países desenvolvidos, em vez de eles responderem conforme deveriam responder pelas regras da negociação que está acontecendo em Baku. Acabou? Tá. Gente, muito obrigada. Vou agradecer. É que a gente tem... Gente, a gente realmente tem que... a ONU já está nos solicitando a sala. Não tem. Acho que sim. Uma pergunta, então? Só mais uma, gente, por favor. NDC, sobre NDC. Uma pergunta Só uma, só agora. Vamos lá. Vamos fazer a famosa. Na página 39 tem um parágrafo sobre crítico claramente que o Brasil aposta muito nos recursos do mercado de carbono de Paris para alcançar a meta máxima, né, de 67% de redução. É isso mesmo? Naquele artigo, eu acho que o que está sendo colocado ali é que o Brasil quer deixar isso como uma opção, para ver se o Brasil, no momento adequado, se o mercado de carbono global for atrativo o suficiente, o Brasil tenha essa opção. A gente não fecha aquela porta, é isso que diz naquele artigo. Obrigado. Ok, gente, obrigada. Só respondendo sobre a presidência da COP30. O Brasil já está trabalhando, desde o começo do ano, para, em Belém, no Pará, na região amazônica, receber os países todos que constituem a COP. Acho que será uma COP histórica. Então, já está trabalhando. O nome, a designação do nome, aguarde um pouquinho mais que você. Tem 2 ansiosos na vida: jornalistas e políticos. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. A gente tem que devolver a sala agora. Obrigada. Você conferiu conosco ao vivo, direto de Baku, no Azerbaijão, a coletiva de imprensa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a delegação brasileira. Eles representam o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima, a COP29. O Brasil entregou à ONU a nova meta de redução nas emissões de gases de efeito estufa.
O compromisso é de reduzir entre 59% e 67% até 2035. Esse ajuste foi uma das primeiras medidas do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que é composto por 18 ministros e foi criado para incorporar a agenda climática em todo o governo. A nova meta do Brasil tem o objetivo de cumprir o Acordo de Paris para limitar o aumento na temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius. Continue ligado no canal Gov, voltamos a